Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí, e essa é a nossa 11ª aula. Tudo bem? Essa aula é bem rápida, a gente combinou uma aula prática, uma aula teórica, uma aula prática, uma aula teórica. Na 10ª aula, a gente falou sobre o teatro épico e o teatro dramático, né? E essa prática vai ser mais focada no épico, que foi o que a gente mais falou na 10ª aula. Tá? Eu dei exemplos, postei o vídeo da Maria Alice Vergueiro, falei do Brecht. Então, esse exercício, que é muito simples, eu espero que todos participem, tem total conexão com o teatro épico, narrativo, do Bertolt Brecht, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, pode ir na aula 10 dar uma olhada lá, eu deixei bem claro. E também tem muita coisa na internet que a gente pode procurar, tá bom? Preparados para o exercício? E eu decidi recapitular algumas coisas, então eu anotei aqui para vocês não se perderem nesse exercício, tá? Bom, então vamos conversar sobre o teatro. O teatro épico, ele é diferente do teatro dramático, do teatro aristotélico, né, o dramático. As diferenças mais gritantes são na forma de se fazer, de se passar, de praticar, né, e o que a gente atinge no espectador. Eu anotei aqui algumas palavras-chave do teatro épico para vocês utilizarem nesse exercício, tá? Crítica social, quadros curtos, espaço para o debate, uma forma de participar bem particular, tanto na interpretação quanto na encenação. Não necessariamente tem um começo, meio e fim, ele tem os flashbacks. A narração pode ser do ator-personagem, o ator ou personagem. Tem uma inserção social muito grande em relação à questão, né, política, transformadora, transforma a realidade. Que mais? Sem uma forma ilusionista, ou seja, né, que a gente usa bastante no teatro dramático, que a gente quer atingir o público, a catarse, aquilo que a gente já falou. Geralmente vem numa forma de protesto, denúncia, nos coloca no lugar, né, que a gente fala do distanciamento, né, que ele rompe a quarta parede, rompe com o imaginário, né, essa coisa plateia. Que mais? Tira-nos do pacífico e coloca na ação, né, e o lado crítico do espectador. Geralmente ele é feito com músicas, recortado com cartazes, vídeos, off, enfim. Por falar em músicas, a cena da Maria Alice Vergueiro que eu postei, ela tem uma parte que ela narra e depois ela já começa a cantar, tá? Então, é mais ou menos isso para esse exercício, mas o exercício é através de fotografia. Primeiro de tudo, você vai escolher uma imagem, né? Pode ser uma obra de arte de um artista muito conhecido ou não, não tem problema. Você vai escolher essa imagem e primeiro você vai pensar por que você escolheu essa imagem. O que ela te afeta? A imagem que eu escolhi, vai passar aí, é uma imagem que tem uma criança, aparentemente uma índia, olhando para uma rosa, sentada numa cadeira, num caminho. Por que isso me afetou? Bom, isso me afetou por diversas maneiras. Primeiro, a guerra que ainda a gente continua para a igualdade, né? Para que a gente continue entendendo os valores dos outros. E isso, nesse momento de pandemia, está muito pulsante em mim. Então, eu escolhi esse quadro. Bom, se a gente fosse representar esse quadro de uma forma realista, dramática, ele teria que seguir a mesma cadeira, a postura, a flor, né? Teria que ser o mais fiel possível a esse quadro. Só que o nosso exercício é do épico. Então,
Veja o quadro e qual a sua crítica social em relação a isso. Manda o quadro que você escolheu e manda a sua fotografia com esse seu comprometimento com o épico, tá? Com essa crítica social. Vai ser um exercício muito interessante. O quadro é da Cleusa Caldas. Percebe que as bexigas são as 3 cores primárias. E a minha leitura vem já em relação a isso, tá? Primeiro que vocês vão usar o que vocês têm em casa, então é super normal. Por exemplo, eu poderia não ter as bexigas de bola, né? Mas por que eu usei as bexigas retas, né? Aquelas bexigas que a gente usa em aniversário para fazer um cachorro, uma espada. Por quê? Já começa por aí. Bom, eu usei a bexiga porque para mim ela me conecta mais com o céu. E dentro da nossa casa agora, eu acho que a minha conexão maior é com o céu. Porque eu não tenho como sair, eu não tenho todas as liberdades que eu tinha, então o céu ele está me conectando com o sol, com a lua, com as estrelas. E isso para mim já vem uma crítica. A minha flor, uma flor de plástico, eu poderia ter colocado essa flor aqui atrás, mas eu preferi as flores de plástico porque, na verdade, elas não morrem. E isso é uma coisa que a gente está pensando muito, né, nessa morte durante essa pandemia. Eu escolhi o meu sofá porque é o lugar que eu mais estou nesse momento e eu não tenho esse caminho, né? Eu estou dentro da minha casa. Então, o que eu quis dizer é, dentro dessa, abre aspas, prisão, fecha aspas, eu ainda consigo pensar em mim, eu ainda consigo pensar no outro, e eu ainda consigo pensar em tudo que acontece. Esse meu eu sozinho, essa minha criança interior está totalmente pulsante e tem muito a ver com as minhas raízes, né? Quando a gente fala de tradição indígena, quando a gente fala de vocês, né, de tudo que está acontecendo hoje, a gente sempre pensa nas nossas raízes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pensem, um grande beijo. Fiquem em casa se puder.